pecar é eu e você errar o alvo. Essa palavra, peccare em latim. Quando nós falamos pecar, nós estamos falando errar o alvo. Quando você pegar essa palavra e traduzir ela para o grego, também é a mesma coisa. Tem a ideia de um arqueiro tentando acertar o alvo. Mas e aí? Até quando eu e você, nós podemos ficar errando o alvo? Vamos colocar aqui. Até quando você que é aluno numa faculdade, ou para você passar de uma etapa para outra, você pode ficar errando? Até quando na minha vida espiritual eu posso ficar cometendo erros, ficar errando? Até quando na criação dos meus filhos eu posso ficar cometendo os mesmos erros? Nós precisamos meditar. E quando nós olhamos isso, nós vimos que às vezes nós pagamos caro. Caro porque nós não preparamos para alcançarmos os nossos objetivos, as nossas metas, para não acertar o alvo. E muitas vezes nós levamos a palavra de Deus como se fosse algo que não fosse tão importante para nos preparar para acertar os alvos da nossa vida, não é tão importante para nos equipar. Existem outros meios, outros métodos, que às vezes nós queremos nos adequar para que esses alvos da nossa vida sejam atingidos. Mas e aí, até quando? Até quando Deus irá tolerar isto? O tema desta manhã, vamos ver se passa, né? O tema dessa manhã é o perigo de andar pecando. Ou seja, o perigo de ficar errando o alvo. Ok? E eu gostaria de fazer essa ilustração para vocês a respeito desse sapo, né? Essa figura aí, dignífica, essa figura bacana, né? Como vocês podem ver, e eu tenho certeza que vocês já viram isso, e na biologia já foram provado que um sapo, quando você tira ele com a água da sua lagoa e coloca num fogão, e você vai aquecendo aquela água, ele se acomoda ali, né? Ele gosta daquele calorzinho da água, ele vai se adequando à temperatura daquela água. O sapo é um animal anfíbio, e por isso a temperatura dele é diferente da nossa. E quando a água aquece, ele se adequa àquela água, ao calor daquela água. Aquece mais um pouquinho, ele se adequa. E quando chega ao ponto da água ferver, e ele gastou toda a sua energia se adaptando à temperatura daquela água, que ele não tem mais força para sair daquela panela. Esse é o ditado do sapo escaldado. Porém, se você pega aquele sapo e esquenta a panela de água, deixa aquela água ferver, e quando você pega aquele sapo e joga naquela panela de água, ele se vira, ele pula, mesmo que ele queima um pouquinho ali, mas ele racha fora, e você não vê mais aquele sapo. Foi isso que aconteceu com José no Egito.
e que está registrado lá, para servir de exemplos para nós, que nós não podemos ficar acomodados nos nossos pecados. Às vezes tem igrejas, pessoas na igreja que está se acomodado, no seu ministério. Tem pessoas na igreja que está se acomodado na frequência do culto. Tem pessoas na igreja que estão se adaptando à sua vida, ao pecado deste mundo. Tem pessoas na igreja, às vezes, que não se importa o que a palavra de Deus fala, mas a maneira em que está sendo ensinado pela mídia, pela televisão, e não dão valor que é o seu subconsciente. E quando chega a um ponto, ele já está com a ideia formada de que aquele pecado ali não vai fazer mal para a vida dele. Aquele pecado não vai matar, não vai consumir a vida dele. E quando ele se dá por conta, ele se torna a mesma situação desse sapo que morreu escaldado. Pecados pequenos, insignificantes, mas que vai matando você aos poucos espiritualmente. Talvez situações em que você poderia reagir, mas você não reage, porque você se acomodou àquela situação. Talvez no seu trabalho, tem situações que você poderia fazer alguma coisa, mas você não faz. Você se acomodou. Você poderia melhorar, mas não melhorou. Você não fez sua parte. Você simplesmente se adaptou. E nós precisamos prestar atenção na nossa vida, para não ficar errando o alvo, cometendo os mesmos pecados, as mesmas falhas, tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida profissional, como na nossa família. Às vezes, ao invés de buscar a orientação da palavra de Deus, buscar a orientação de pessoas que são mais sábias, mais preparadas, mais equipadas, para nos ajudar a acertar o alvo, às vezes nós nos acomodamos. Uma das adaptações dessa humana é justamente a sensualidade. A palavra de Deus fala que para aquela pessoa que é cristã, aquela pessoa que quer fazer a vontade de Deus, ele deve fugir das paixões do mundo. Mas aí aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ele se adequa, ele se adapta aos ensinamentos do mundo. E mesmo que a palavra de Deus fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele faz como o sapo, ele se adapta, ele fala, isso não tem nada a ver. E ele, como fala lá em Romanos capítulo 2, ele se coloca numa disposição mental, ele é entregue a uma disposição mental, como se diz, para fazer, para cometer todo tipo de pecado. Gente, olha para você ver, nós não podemos ficar cometendo os mesmos erros a vida inteira. Será que nosso Deus
é um Deus que não está vendo o que está acontecendo? Será que nosso Deus não é um Deus onisciente? Será que eu ou você ou nós temos condições de enganar a Deus? Olha, tem coisas que é abominação, são abomináveis ao Senhor. Tem coisas que Deus não aceita. Quando a pessoa peca sexualmente, ela peca contra o próprio corpo, ela está pecando contra a sua própria mente. Eu estou falando disto, porque isto é a moda deste novo século. Esta é a moda dessa geração. E a igreja precisa falar a respeito disso, porque nós não podemos concordar com isso. Porque a imoralidade, ela não é de Deus. A depravação, ela não é de Deus. Ela não vem de Deus. É pelo contrário. Deus quer que as pessoas se casem. Deus quer que as pessoas tenham filhos. Deus quer que a pessoa seja, que as famílias sejam felizes. Mas como eu vou mudar essa natureza de Deus? Agora, quando nós falamos a respeito disso, Tiago capítulo 2, versículo 17 fala: aquela pessoa que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto ela está o quê? Pecando. Ela está errando o alvo, porque ela deixa de fazer aquilo que é certo para fazer aquilo que é errado. Gente, o homem de Deus são as pessoas mais bem preparadas, mais bem equipadas dessa face da terra, porque eles são abençoados por Deus. Você quer ser uma pessoa bem-aventurado? Obedeça ao Senhor. Vai ser difícil? Vai, porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus, é do jeito do Senhor. Nós fomos criados, gente, a imagem e semelhança de Deus, para obedecer a Ele. Se nós somos filhos de Deus, como fala lá no livro de Efésios, Efésios capítulo 5, nós precisamos ser o quê? Imitadores de Deus. Nós precisamos andar na luz como filhos amados. Eu e você não podemos concordar com o que o diabo prega, com o que as pessoas pregam, mas com o que a palavra de Deus diz. No livro de Deuteronômio capítulo 8, quando aquele povo estava saindo lá para o Egito, Deus permitiu que eles andassem, que eles não encurtassem o caminho, seguindo lá pela beirada lá do mar, da praia, era bem mais perto, mas Deus permitiu que eles passassem pelo deserto, e quando eles passassem pelo deserto, eles fossem humilhados, e quando eles passassem pelo deserto, eles tivessem fome e sede, e quando eles passassem pelo deserto, eles seriam preparados. E tudo isso para saber se eles obedeceriam ao Senhor ou não. E ali nesse texto que Jesus cita, em Mateus, no capítulo 3, ele fala para saber que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa sim viveria o homem. Você quer ser cristão? Você quer ser discípulo de Jesus Cristo? Então você precisa ser transformado pela palavra de Deus. Eu e você, nós temos que o quê? Ser transformado pela palavra de Deus. Irmãos, quantas pessoas não estão no nosso meio hoje? Porque tiveram a mesma experiência do sapo.
Essa igreja aqui talvez poderia ser uma igreja lotada. Nós deveríamos colocar mais bancos aqui. Se as pessoas não fizessem como o sapo. Não é mesmo? Eu e você, nós precisamos prestar atenção. Gente, não existe coisa mais preciosa para Deus do que a sua alma. Não existe coisa mais preciosa para Deus do que a sua vida, do que a sua felicidade. E às vezes as pessoas pagam caro, porque desafiam a Deus, falam assim: não, a minha maneira de viver é melhor, a maneira que os meus colegas estão vivendo é melhor, a maneira que o mundo está vivendo é melhor. E nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção na mentira que o diabo tem empregado, principalmente para as pessoas que estão acomodadas na sua vida espiritual. Está muito bom, está tudo tranquilo, eu vou me adequar ao pecado, não vai acontecer nada, vou ficar mais um pouquinho curtindo isso aqui, e depois eu pulo fora. Mentira. Se você se encontra nessa situação, você está na hora de você refletir. Está na hora de você buscar a Deus. Está na hora de você pular fora. Porque talvez mais tarde, se você esperar mais um pouquinho, você vai morrer como sapo escaldado, como muitas outras pessoas que morreram, porque não tiveram esta iniciativa, não tiveram esse impulso de falar: não, isso é errado, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida espiritual. Isso vai ser uma tragédia para a minha vida, para a igreja, para a família, para a minha geração. Eu sempre falo para os meus filhos, eu sempre falo para a igreja: nós temos que deixar um bom legado. No presbitério nós falamos a respeito disso também. Eu, o Almeida, o Ricardo, o Edson, nós estamos sempre falando: nós precisamos deixar um bom legado para essa congregação. Nós não podemos ficar cometendo os mesmos erros, mas pelo contrário, nós temos que preparar as pessoas para fazer a vontade de Deus. Temos que preparar as pessoas para ter a visão da vida eterna, porque esse é o nosso alvo, alcançar a vida eterna. Olha, o sapo morre feliz, porque morreu enganado. O diabo, ele só vem para matar, roubar e destruir, e para enganar. O pecado, ele mata a pessoa, suga a vida da pessoa. E se depois, quando você tiver um tempinho em casa, você lê lá a passagem lá de Romanos capítulo 6, vai falar a respeito disso. Se você quiser falar a respeito dessa nova moda que está se surgindo aí, né, que está se pregando aí, você lê lá Levítico 18, Romanos, também no capítulo 1, vai falar sobre isto. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que prestar atenção. Nós não podemos nos acomodar. Eu separei alguma coisa aqui para nós. Deixa eu ver se passa. Isto. São três pontos. Vamos ver se vai passar, né? Primeiro ponto
que eu e você devemos prestar atenção para não cometermos este erro é o comodismo. Comodismo na sua vida espiritual, na minha vida espiritual, na nossa vida espiritual. Às vezes tem coisas que você precisa reparar, mas você não faz. O cristão não tem que ficar colecionando pecado não, porque pecado mata a pessoa. É você entrar no caldeirão. Se tem alguma coisa para você resolver, resolva. Não fica acomodado. Não se acomode no seu pecado. O pecado não é uma zona de conforto. Você tem que resolver, você resolva. Resolva. Ok? Não deixe para depois. Também na sua casa, às vezes na sua família, você tem que fazer alguma coisa, faça. É no seu ministério, faça alguma coisa, toma uma atitude. Faça. Tome a sua posição como pai, como cristão. E até mesmo como o quê? Como um cidadão. Tome a sua posição. Não fique no comodismo. O outro ponto é, não se adequa. Não se ajuste aos pecados deste mundo. Cuidado. Gente, quando Deus criou o homem, Ele falou assim, bacana. Ele viu que era bom, que era perfeito. E nós somos perfeitos. Olha para você ver. A temperatura do nosso corpo. Nós somos homeotérmicos. Eu acho que é isso mesmo. Nós temos uma temperatura. Eu tenho 37 graus, né, Celsius, 37 graus, e acho que com todos vocês têm 37 graus. 37. Quando você tem 38 graus, o que acontece? Hã? E quando você está com 39 graus? Hã? 40. Você está com febre, irmão. Febre. 38, 39, febre. 2. O sapo, ele é anfíbio. Ele se ajusta. Mas nós não fomos feitos para ajustar a muitos pecados na nossa vida. Você não foi feito para isso, não. Eu e você fomos feitos para quê? Para glorificar a Deus. Não para adequar. A nossa vida espiritual, ela não vai se adequar. Não pense você não, que quando você chegar o dia lá, você vai chegar com as suas adequações lá, né, bacaninha, e Deus vai falar, nossa, mas que bacana, tal, que... Não tem nada disso não. Olha, Moisés, fala lá em... Primeira fala em Êxodo 17, mas em Números capítulo 20, no versículo 7, fala a respeito de que ele tinha que tirar a água da rocha. Ele tinha que falar para a rocha. Ele não tinha que chegar e bater o bastão. Mas ele se irou com o povo estava... E ele chegou e... Acaso vai sair água dessa rocha? E 2 vezes. E saiu. Mas Deus falou assim, olha, por causa disto, porque você não me santificou junto ao povo, depois você lê lá, é Números capítulo 20, versículo 7, mais ou menos isso, vai falar, por que você não fez isso? Então você não vai entrar lá na terra prometida. Irmãos, e não entrou. O livro de Deuteronômio termina com Moisés subindo no monte, vindo lá à terra prometida, e quando ele estava lá na terra prometida, o Senhor falou assim, você vai ficar aqui. E Josué vai continuar. O livro de Deuteronômio termina assim. E ali começa o livro de Josué. E eu estou falando para você com essas adequações. Se Deus fez isso com Moisés,
Imagine com o meu pecado e o seu pecado. Ele não entrou na terra prometida. Nós precisamos prestar atenção. O outro ponto esse negócio aqui, tem hora que funciona, tem hora que... Atitude. Tome uma atitude, irmão. Atitude de arrependimento. Pecado, deixa eu falar para você, se você não se arrepender dos seus pecados, se a palavra de Deus, ela não tocar no seu coração, e você não se arrepender dos seus pecados, o dia que você estiver, se o Senhor voltar hoje, aqui agora, ou se você tiver que prestar contas com o Senhor, você vai ter uma surpresa desagradável. Presta atenção. Vamos prestar atenção nessa lição que nós aprendemos hoje. E não vamos cair no mesmo erro do comodismo, da adequação e da falta de atitude. Se você tem que tomar uma atitude no seu ministério, na igreja, tome. Se você tem que tomar uma atitude como pai, tome. Se você tem que tomar uma atitude como filho, tome também uma atitude. Porque Deus gosta de pessoas que são de atitudes. Deus não gosta de pessoas que vê as coisas acontecer e não fazem nada. Se você é cristão, se você foi transformado pela palavra de Deus, você foi batizado, você crê no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, então você não aceita o acomodismo, você não aceita o pecado na sua vida, mas você é uma pessoa de atitude. E a atitude do cristão quanto ao pecado é o arrependimento. Se você errou, arrependa-se, porque não existe uma outra maneira de reparar o pecado na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ficar de pé, e se você deseja uma oração, você possa vir aqui à frente, que nós vamos estar orando por você.